Quem foi que disse, quem foi que estabeleceu que no Natal precisa beber? Porque é impressionante o número de ocorrências que a gente vê sendo registradas por aí por conta de cachaçada nesse período de Natal e Ano Novo. Eu falei aqui semana passada, na sexta-feira passada eu falei, gente, juízo, não vamos sair por aí querendo beber o mundo, Natal não é para isso, Natal é para celebrar o nascimento de Jesus. Mas não adianta, o pessoal tem na cabeça, tem uma coisa de que no Natal tem que encher a lata. Jesus deve estar muito satisfeito te vendo aí tomando todas no Natal, no aniversário dele, né? É impressionante o reflexo dessa bebedeira desenfreada, dessa loucura, dessa ansiedade das pessoas em curtir desse tanto. Tá aí, fim de semana extremamente violento. Trouxe esse primeiro caso que, graças a Deus, não resultou em morte. Mas eu vou trazer a partir de agora vários outros casos que resultaram em morte. Foram muitos homicídios registrados no fim de semana aqui em Minas Gerais. Então, me dá as fotos do Jackson e do Luan, por favor. Aqui. 2 vítimas de homicídios nesse fim de semana. Primeiro esse homem aqui. O primeiro aqui da imagem, de 25 anos. O Jackson estava como passageiro num veículo de aplicativo que foi abordado por 2 homens numa moto. Um deles estava armado e já desceu e começou a atirar. O motorista e 2 mulheres que estavam no carro conseguiram fugir, mas o Jackson não. Ficou lá dentro, foi atingido pelos disparos e morreu ainda no local. Quem era o alvo desse atentado? Aparentemente era ele, porque os tiros foram todos na direção dele. E agora a polícia vai ter que investigar para tentar descobrir quem matou e por que matou. O outro caso foi registrado em Paula Cândido, bem perto ali de Viçosa, né? Onde um homem foi encontrado morto, justamente esse homem aqui, o outro da foto. Uma pessoa que passava por uma área na zona rural, uma área de mata, viu o corpo lá e chamou a polícia. E aí havia marcas de violência no corpo. Só que aparentemente aquele corpo já estava ali há alguns dias, num estado já de decomposição, um estado grande de decomposição. E logo os familiares reconheceram, era esse jovem, o Luan, de 24 anos, que estava desaparecido havia algum tempo. E o que foi que aconteceu com ele? É mais um mistério a ser apurado. Então os detalhes dos 2 casos você acompanha agora na reportagem. Põe no Cidade. Esses são Jackson Simão Neto da Silva, de 25 anos, e Luan Marcos da Silva, de 24. 2 jovens que tiveram as vidas interrompidas brutalmente. 2 mortes que fizeram com que a Polícia Civil de Viçosa, na Zona da Mata, passasse o Natal em busca de indícios que a levasse aos responsáveis pelos homicídios. Jackson foi morto a tiros às 9 da manhã da véspera de Natal. Ele foi baleado dentro desse carro no bairro São José. O SAMU foi ao local, mas já não havia o que ser feito. O veículo pertencia a um motorista de transporte por aplicativo que foi ouvido. Ele relatou que Jackson embarcou com 2 mulheres. Durante a viagem, tudo tranquilo. Porém, ao chegar no bairro São José, notou que uma moto com 2 homens seguia o carro. Ele estranhou, chegou a se perguntar o motivo, mas decidiu seguir. Alguns metros depois, o piloto da moto acelerou até chegar do lado do carro dele. Nesse momento, o garupa teria sacado uma arma, apontado na direção do carro e ordenado que todos descessem. Com medo, o motorista então parou o carro e, na primeira oportunidade, saiu correndo. Ele ainda relatou à polícia que não olhou para trás, mas ouviu o barulho dos tiros. Quando decidiu olhar, viu apenas as 2 mulheres saindo e os 2 criminosos fugindo. Jackson ficou e foi atingido por vários tiros na cabeça, no peito e nos braços. Ele morreu na hora.
A perícia encontrou várias cápsulas deflagradas de munição calibre 9mm. Enquanto isso, a Polícia Militar continuou com os trabalhos e localizou as duas mulheres que estavam com Jackson. Elas já estavam em casa. Uma delas, que seria prima do jovem, disse que solicitou a corrida para ela e para uma amiga. Nesse momento, Jackson teria chegado e pedido para também ir no carro. A todo momento, ele dizia que só precisava ir para casa, no bairro Santo Antônio. Nenhuma outra coisa estranha foi notada por elas. As jovens ainda relataram que, no desespero, pararam um carro na rua e assim conseguiram ir para casa. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi encontrado. A Polícia Civil terá trabalho para desvendar o assassinato. Quanto à morte de Luan Marcos, não é diferente. O corpo dele foi encontrado em avançado estado de decomposição na zona rural de Paula Cândido, município a 20 quilômetros de Viçosa, onde ele morava. Os indícios de violência eram nítidos. Ele tinha marcas de tiros e estava com o rosto desfigurado. Uma pessoa que passava pelo local próximo ao distrito de Airões foi quem chamou a polícia. Logo, os militares e a perícia foram até o local. Na região foram encontradas 17 cápsulas de munição calibre 9mm. Nenhum documento foi encontrado. Além disso, o estado em que o corpo estava dificultou a identificação. Mas, com as características divulgadas nas redes sociais, os familiares foram até o IML de Viçosa e reconheceram o corpo como sendo de Luan Marcos. Tatuagens foram cruciais para a identificação de Luan, que estava desaparecido. Ele havia sido visto pela última vez no bairro Coelhas, em Viçosa. O que levou o jovem à morte, os responsáveis por isso ainda são desconhecidos. O corpo dele e de Jackson já foram sepultados. As investigações quanto aos dois casos continuam. Dois casos aí, né? Não tem nada a ver com aquilo que eu havia falado antes de bebedeira, confusão de fim de ano, mas a gente percebe que as pessoas que querem acertar as contas com as outras, elas não escolhem datas, não. Natal, tal, nem aí, não respeitam o Natal, não respeitam nada. Tem que matar, elas vão lá e matam. Aparentemente foi o que aconteceu nos dois casos aqui. 2 jovens assassinados, 2 jovens que perderam a vida por conta de problemas anteriores, por situações aí que ficaram talvez devendo alguma coisa. Devendo, que eu falo, é dever alguma situação, né? Algum favor, alguma coisa errada que fez que outra pessoa não gostou. Enfim, tudo isso a polícia vai apurar e vai apontar. O fato é que ninguém é assassinado e executado a tiros assim, da maneira como esses 2 foram, né? E os corpos são deixados, como foi deixado desse aqui, por algum motivo banal. É alguma coisa grave. Tem algo sério por trás desses 2 homicídios e a gente espera que tudo seja esclarecido, né? No caso desse aqui, nós temos 3 testemunhas. Temos o motorista, né, que correu, e as 2 jovens que correram também, uma delas, inclusive, parente da vítima. Essas 2 jovens, principalmente essa parente, elas podem trazer informações importantes sobre motivação, sobre suspeito. Talvez o motorista possa dizer alguma coisa, alguma identificação, não sei. A polícia vai ter que trabalhar muito em cima disso. E no caso desse desaparecimento aqui, desse jovem que foi encontrado morto, é ouvir pessoas do convívio. Pessoas que sabiam de alguma coisa que ele pudesse ter feito, que pudesse ter resultado nesse desaparecimento e assassinato. Só assim a polícia vai chegar até os responsáveis por essas mortes.